Bom, agora que eu participei de uma COP, que era meu sonho, será que a minha visão sobre o evento mudou? Essa que vocês estão vendo é Ana Bonassa, do canal Nunca Vi um Cientista. Nós falamos recentemente desse canal em um vídeo aqui do nosso canal sobre o envolvimento de youtubers no greenwashing de empresas petroleiras. Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? Em 2020, documentos internos vazados da BP mostraram como a petroleira buscava alcançar influenciadores para se tornar mais identificável, apaixonada e autêntica e conquistar a confiança da geração mais jovem. O uso da imagem do influenciador para esses fins acaba por anestesiar quem estaria propenso a combater o greenwashing, pondera Alexandre Costa, físico, professor e ambientalista brasileiro. Esse aí é o Alexandre Costa. Olha, esse aí parece que é legal. Tô gostando do que ele falou. Você tem um setor da sociedade polarizado, que toma muitos sinais invertidos, então não acredita na ciência, vive numa realidade paralela. E você tem outro que ainda mantém os pés no chão, confia nas instituições, ouve a ciência. A tática das petroleiras de usar figuras da ciência para reforçar sua propaganda de transição é um desserviço muito grande. É desmobilizar esse segundo grupo, afirma. A Petrobras usa, por exemplo, a imagem e confiabilidade de influencers, como a dupla Nunca Vi uma Cientista. O Felca é um youtuber grande que tá fazendo um trabalho pesado pra conscientizar sobre o problema do vício em jogos de azar e casa de aposta. Ele fez uma live onde ele reagiu ao circo feito pela Virgínia na CPI das Bets, ele rebateu a mais famosa pick-me da internet, que é a Bianquinha, ele foi em podcasts, enfim, ele falou uma frase que eu gostaria de enfatizar aqui. O influenciador que aceita fazer publi pra casa de aposta hoje em dia deve sentir uma coisa, medo. E eu faço um complemento aqui. Quem segue influenciadores que não tá nem aí pra própria comunidade deveria sentir uma coisa, vergonha. Para pensar. Agora a publicidade pra empresa petroleira, tudo bem. Com prejuízo de... What did you do? What did you do? Sim, mudou. É um evento intenso, cheio de reviravoltas e muitas vezes um final que não agrada. E essa não foi diferente. Aqui eu vou explicar por que a COP é presencial. Por que não poderia ser um meeting ou até um e-mail? Se saiu alguma coisa boa de lá dessa COP? Se foi mesmo a COP mais flopada? Se tinha mesmo... O chão que o cara pegou ali, ó, o tucunaré, ó o tamanho dele, ó. Aqui embaixo da ponte, ó. Porra, pegou o almoço da família todinha. Lindo, lindo. Maravilha. Então, ninguém disse que foi a COP mais flopada, né? A gente disse que foi flopada, no sentido de que não saiu menção a parar o desmatamento da floresta tropical e os combustíveis fósseis não foram nem citados, né? Agora, dizer que foi a mais flopada, aí já é coisa da direita, que fica criando caso negócio de preço de coxinha, do incêndio, que obviamente foi um acidente, né? Uma falha na instalação elétrica, né? Qualquer outra insinuação é de uma leviandade sem igual. Muitos lobistas. Se eu vou ousar falar das contradições dessa COP... Então, bora entender todas essas fofocas dos bastidores, inclusive do incêndio, que eu tava lá no momento que aconteceu. Então, bora. Olha aí, ela tava lá no momento que aconteceu. O André Corrêa do Lago também tava lá. Eu não tava, eu tava no Ver o Peso, né? E o canal do Unicórnio Alado fica fazendo acusações levianas contra mim. Ô gata, se comporta. Olha, antes de mais nada, eu quero esclarecer alguns pontos aqui. A escolha para um local, para essa conferência, é política, é óbvio. Quando um país cedia a conferência, ele ganha capital político, além de toda a movimentação financeira turística que acontece no local do evento. A escolha de ser Belém recebeu várias críticas, né? Naquela tentativa ali de sair daquele eixo Rio-São Paulo, levar os líderes mundiais para o meio da floresta amazônica, uma infraestrutura precisou ser criada. Olha, gente, esse vídeo dela é longo, né? Vamos ver isso aí junto? Vamos lá, vamos enfrentar, né?
E eu vou fazendo comentários, então aí que vai ficar mais longo, né? Então não dá para dizer que a COP aconteceu no meio da floresta amazônica, né? Aconteceu em Belém, mas assim, ela quase lacrada, né? Ela cercada, lacrada inclusive com plástico, né? Teve muito pouca floresta na COP, né? E muito pouca COP na floresta. Que incluiu desmatamento para criar uma estrada para facilitar o acesso, o uso de navios gastando combustível para garantir o número de leitos hoteleiros suficientes para as delegações, geradores a diesel para garantir que tenha energia numa possível falta dela, e os líderes e delegações mundiais vindo de jato, avião, apesar das pessoas acharem que eles deveriam vir de canoa remando. São todas críticas válidas. De verdade, é genuíno criticar esse tipo de contradição, mas eu queria ressaltar que esses impactos são infinitamente compensados pelas consequências positivas das conferências ao longo do tempo. Fazendo uma analogia aqui, então, eu também acho ridículo essa observação da quantidade de diesel e gasolina que foi queimado nos aviões, nos barcos para fazer a COP. É claro que isso é irrelevante, mas essa visão de que isso foi compensado ao longo do tempo na COP, nas COPs, no histórico das COPs, é altamente disputada por gente como o professor Elliot Jacobson, né? Que ele vê o gráfico de subida das concentrações de CO2 na atmosfera, e fala, olha, tá subindo como era para subir. A gente não tem nenhuma evidência de que o conjunto das COPs tenha feito qualquer diferença nessa curva de subida, que inclusive está se acelerando. é como se num continente completamente dominado por montes de bosta, as pessoas estivessem furiosas porque alguém peidou. Gente, você falou isso em vídeo. Falou isso em vídeo, exatamente. Um continente tomado cheio de bosta, brigarem porque alguém peidou. Muita energia para combater uma coisa pequena. Chega a ser bobo achar que esse é um grande problema, né? Do jeito que as pessoas falam, parece que o problema não é a gasolina do jatinho que foi usado para ir para a COP. O problema é quem veio dentro do jatinho, os lobistas. E eu vi gente lá em Belém tirando foto eu não vi aquele povo de turbante lá, com aquela roupa árabe, já queria tirar foto, como se fosse uma espécie de popstar. Não, coisa completamente equivocada. sem essas contradições, né, sem essas ações, o problema das emissões estaria resolvido, né? Acredite, mas muita gente ficou muito pistola, muito furioso, porque a gente resolveu participar de um evento hipócrita e ineficiente que poderia ter sido um e-mail. Eu juro. Não, aqui do meu lado, ninguém ficou puto de eu ter participado, não, né? Primeiro, enquanto eu demorei para ir, né? Demorei para chegar lá, o professor Paulo, a turma da esquerda reflexiva ficou me zoando. Ó, os índios ali, lutando, e você deixou teus amigos índios pra lá. Aí depois, quando eu fui, acharam que eu tava informando mal, que eu devia estar na Zona Azul e não andando ali no Ver o Peso. E agora me acusam de desesperança, né? Pra que foi se sabia que seria inútil? Agora, ninguém reclamou de eu ter ido. É só você ler os comentários extremamente broxantes desse vídeo aí que a gente postou no Instagram, né? Eu postei. Fala de novo. Não vou comentar não, você tá gravando, seu safado. Não, o comentário foi broxante. Nossa, é uma coisa, né? Acho que uma coisa assim diferente, né? Quer dizer que ela ficou broxada quando leu o comentário. Ir lá no Instagram para explicar para que serve uma COP. Mas enfim, teve muita gente também questionando por que ela não é online. E tá tudo bem. Questionar porque a COP não é online é uma dúvida genuína. Até eu tinha. Por que não fazem esses encontros online de tempos em tempos? É uma boa pergunta? Ok. Então eu vou mostrar. É claro que muita coisa dá para resolver online, né? Mas a pressão política dos povos indígenas, por exemplo, não tem como ser online, né? Agora os motivos que fazem a COP presencial ser uma necessidade. Os acordos internacionais sobre o clima funcionam muito melhor quando existe pressão da sociedade civil. É na COP
Justamente. E só você que acompanha o meu canal sabe que a pressão da sociedade civil aconteceu na primeira semana, na Cúpula dos Povos, planejado pelo presidente da COP e foi desmobilizado na segunda semana, quando os indígenas foram mandados de volta para casa. Essa é a coisa que eu percebi estando lá, que eu tenho certeza que eu não teria percebido se eu não tivesse ido. COP que as pessoas podem se reunir para fazer pressão diretamente no mesmo espaço que circulam representantes mundiais. Ah, no mesmo espaço, querida, você podia até estar lá na Blue Zone, né? Mas assim, os pesquisadores tiveram acesso muito restrito, os indígenas, então, tiveram que meter o pé na vidraça para poder fazer uma entrada simbólica. Agora vem defensor de vidraça reclamar porque eu apoiei essa ação. Pensa assim, líderes e figuras políticas estão reunidos no mesmo lugar. Isso significa que eles almoçam, jantam, confraternizam juntos no mesmo lugar. Viado! Então, discursos e bate-papos muito importantes podem estar rolando ali nesses momentos, ali no bastidor, inclusive de forma extraoficial. ONGs, movimentos sociais, ativistas, instituições, empresas do mundo inteiro e até protestos acontecem no mesmo lugar. E isso... Protesto era separado, não só espacialmente, mas também temporalmente, né? E isso é mais grave ainda. Chega nas delegações e nos líderes políticos, coisa que jamais poderia acontecer se não rolasse um evento físico que reunisse essa galera toda no mesmo lugar. É o momento da sociedade civil pressionar, inclusive o governo local, para resolver as suas próprias contradições. E isso dá resultados, sim. Que é um exemplo belíssimo do que aconteceu nessa COP. Graças à pressão civil, o governo anunciou 4 novas terras indígenas e demarcação de outras 10 durante a COP. Aí alguém, nessa altura, pode estar se perguntando, por que você está reagindo a esse conteúdo chato, não sei o quê. Não, tem muita coisa a falar sobre isso. O governo anunciou umas terras. Sim, não é porque o povo pressionou na COP e ele anunciou. Para começar, o que foi anunciado já estava preparado antes da COP. Né? E foi preparado como uma esmolinha para acalmar os ânimos daqueles que protestavam, por exemplo, contra a hidrovia do Tapajós, né? Então não foi resultado da pressão na COP, né? Isso é uma visão equivocada e eu preciso esclarecer esse tipo de coisa, né? O canal dessas moças tem 500 mil inscritos, né? Elas são uma potência da comunicação ambiental, né? Essas coisas têm que ser respondidas. Você pode pensar, bela merda, né? Que isso tem a ver com o clima do mundo? Isso é no máximo um problema local, não é mesmo? Não e não, pois prepare-se para ser educado neste momento. Esse é o mapa da Amazônia, tá vendo? O azul são os rios, o verde, floresta, certo? E o resto é o quê? Esses amarelos, esse rosa. O que é isso aqui? Desmatamento, certo? É pasto, plantação, área de mineração, esse tipo de coisa. Você percebe que com... Enquanto a moça vai falando, ela vai falar muita coisa certa, claro, né? Enquanto ela vai falando isso, eu vou arrancando aqui meus matos e vocês vão aproveitando o que ela tá falando de bacana. Conforme o desmatamento avança a Amazônia adentro, tem uns bolsões resistindo ao desmatamento, um bolsão aqui, um bolsão aqui, um bolsão aqui, um bolsão aqui, um bolsão aqui. Tem bolsões resistindo ao avanço do pasto. Esses bolsões que protegem a floresta contra o avanço do pasto são reservas indígenas e quilombolas. Aqui no Brasil a gente não usa o termo reserva indígena, né? São terras indígenas, né? Não é exatamente a mesma coisa, não. Terras indígenas reconhecidas como indígenas. Por exemplo, ó, bem grande aqui, ó, é a reserva do Xingu. Então, demarcar áreas indígenas é proteger a floresta, além de proteger a cultura e os povos. Proteger a floresta é garantir que haja menos emissões de CO2 e garantir todo o regime de chuvas da América do Sul, né? Você tá vendo esse grande rio aqui, ó?
É o rio Amazonas. É o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Este rio aqui, ó, joga no oceano 18 bilhões de litros de água por dia. Então, esse é o volume de água diária do maior rio do mundo. Sabe quanto esta floresta joga de água para a atmosfera em forma de vapor por causa da evaporação e transpiração das plantas? 20 bilhões de litros de água todos os dias, ou seja, mais que o maior rio do mundo. Quando a gente fala dos rios voadores, é sobre isso que a gente está falando. 20 bilhões de litros de água por dia que vão para a atmosfera e viajam o continente, formando chuvas que alimentam aquíferos, rios, reservatórios de água, usinas hidrelétricas, plantações, residências de toda a América do Sul. Sem a Amazônia, a desertificação de boa parte do continente seria acelerada, aumentando o efeito estufa e piorando o aquecimento global e as mudanças climáticas como um todo. Por isso, demarcar terras indígenas é sim um ato a favor do clima global. De nada pela aula. Bravo! Bravíssimo! E isso não teria acontecido agora se não fosse essa COP. Então não. Primeiro que as terras indígenas anunciadas na COP foram poucas e pequenas, né? E depois dizer que não teria acontecido agora, podia ter acontecido até antes, porque houve um certo represamento de terras indígenas que já vinham avançando na burocracia e que foram juntadas para ser divulgado no momento da COP. Não é um resultado da COP. Não poderia ser uma conferência online. Tem que acontecer presencial, tem que ser cada ano num país, porque cada país tem as suas demandas climáticas locais e as suas leis travadas que podem avançar muito graças à pressão civil e ativista. Nossa, a COP ajuda muito na situação da lei, né? Você vê que o PL da devastação está tendo a maior dificuldade agora no Brasil por causa da COP. Não tem, quer dizer, esse efeito não se observou, pelo menos na COP30. É um espaço internacional com grande parte das culturas do mundo, onde vemos muitas línguas, muitos trajes, muitos povos, muitos comportamentos e muita coisa boa sai das COP. E muitas coisas melhores poderiam sair se as pessoas não caíssem na propaganda anti-COP, onde a população é convencida de que é um evento inútil. Sim. Então, em relação a essa tal propaganda anti-COP, a gente tem que distinguir a crítica que eu faço, por exemplo, o Luigi faz, né, dos problemas da COP, com a crítica da direita, né? A gente está em lados opostos, ambos desgostosos da COP, mas por motivos opostos. 26 milhões de reais em anúncios dentro da Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, foram gastos para te convencer que a COP não funciona de forma completamente estratégica. Tivemos um aumento de mais de 200% de conteúdos falsos e desinformação que são bombardeados nas redes sociais antes mesmo da COP30 começar. E ainda tem mais. Quem tem interesse em negar as mudanças climáticas para continuar usando os recursos do planeta sabe da importância das COP. E além de gastar tanto dinheiro para te convencer e convencer a população de que é um evento inútil, ainda mandam milhares de lobistas para travar as negociações. Sim. Aí ela fala mandam milhares de lobistas. Eu achei que ela ia falar milhares de lobinhos para te atacar. Mas aí é comigo, não é com ela. Essa COP foi marcada por lobistas, como a gente pode ver aqui, ó, nesse dossiê feito pelo Observatório de Olho nos Ruralistas em conjunto com a Fase.org. Dá para dizer que a maior delegação era de lobistas. A cada 25 pessoas, uma pessoa era lobista. Ou seja, empresas e interesses privados de grandes corporações brasileiras e multinacionais extrativistas tentam capturar as negociações, instrumentalizando o debate e fazendo greenwashing. E eu vou deixar o link para vocês acessarem esse dossiê aqui. Olha que tem
Tá no site da Fase, tá completo, para vocês darem uma olhada nas empresas que estavam dominando o lobby nessa COP. E aqui, ó, tem muita denúncia. Eu aconselho depois vocês darem uma olhada nisso aqui. E repito, muita coisa boa poderia acontecer se a gente tivesse uma pressão maior em cima do evento, ao invés de ter gente achando que esse evento não serve para nada. A gente precisa disputar o espaço de discussão e não abandonar ele por causa das contradições. A gente precisa disputar os espaços de discussões e não abandonar ele, né? Na hora eu lembrei do argumento do professor Paulo Giraldelli, criticando a Marilena Chauí, o Byung-Chul Han e o... Qual é o nome do outro? Qual que é o de cabelo branco aí, ô Lobinho? Franco Berardi. Pô, se eu precisar da ajuda dos outros aqui, eu tô fudido. Lembrei, Franco Berardi. A gente precisa fortalecer os mecanismos de transparência, de controle social e regulação do lobby empresarial nos fóruns ambientais globais. Inclusive, isso não é uma ideia revolucionária, isso é justamente a proposta do evento. Por isso o evento é gigantesco, por isso que é previsto locais para manifestação, protesto e pressão popular. Isso acontece em todas as COP do mundo inteiro. Acho que deu para entender por que tem que ser presencial, né? Beleza, agora eu vou falar um pouco da estrutura da COP. A gente, incluindo eu mesma, antes de presenciar o evento, nós temos uma ideia de que a COP é botar os líderes políticos do mundo todo numa sala para ficar batendo boca. Mas, na verdade, muita coisa acontece antes disso. Primeiro, os países precisam decidir o que vai entrar na pauta. E aí, minha gente, uma vez definida essa pauta, os negociadores terão de lidar com diversos textos, na casa de centenas de textos, pois são várias pautas sendo discutidas ao mesmo tempo. E os negociadores passam horas debatendo cada verbo, cada vírgula, cada parágrafo dos documentos. Pensa na estrutura como se fosse uma pirâmide. Na base aqui a gente tem as delegações de todos os países se reunindo e apresentando suas posições e o que gostariam de ver nos documentos. Aqui, gente, são os técnicos, os cientistas, as pessoas com dados e cada uma tem experiência na sua área e eles se juntam para redigir um documento com metas, mecanismos para checagem se as metas estão sendo cumpridas, mecanismos de financiamento, prestações de contas, essas coisas. Esse documento precisa ter consenso entre os 200 países, coisa que é praticamente impossível. Então, não tendo consenso, esse texto escrito, esse rascunho, ele sobe para um nível acima dessa pirâmide, ainda nas delegações técnicas, só que com um número mais enxuto, né, de especialistas. E aí, gente, não tendo consenso, esse documento também ele vai seguindo em níveis cada vez mais altos dessa pirâmide. E aí, cada vez mais alto, a gente tem menos negociadores, né, times menores de negociadores com mais poder de escolha, com mais poder de negociação. Os facilitadores, os negociadores, os diplomatas vão pouco a pouco elaborando e refinando o texto até as propostas mais concretas irem surgindo e ir subindo os níveis na pirâmide. E aí sim, nos níveis mais altos dessa pirâmide, a gente tem os ministros, a gente tem as presidências dos países. Então, antes de chegar de fato nos líderes e políticos globais, geralmente os textos já passaram por técnicos, por negociadores, por diplomatas, um monte de discussão já aconteceu aqui na base. E tudo isso aqui que eu falei tá certo. Só que eu tenho que deixar claro que essa estrutura aqui não é protocolar, ou seja, nem sempre precisa ser seguida à risca desse jeito, né? Nem sempre precisa passar por todos os níveis dessa pirâmide obrigatoriamente. O negociador com a pauta na mão, com a pauta na mão? Nossa, é boca suja, né? Esse podcast.
pauta na mão, ele sabe que ele precisa negociar de acordo com as reuniões prévias que aconteceram. Mas quando a coisa emperra e essa camada de negociadores mais básica não consegue avançar, você vai subindo sim, mas esse subindo não necessariamente é sistematizado. Dependendo da pauta, o alto escalão aqui, ó, já pode ser requisitado, pulando alguns níveis aqui no meio e ir direto para as discussões a nível de ministério dos países ou mesmo nível de presidência dos países. O que vai definir o nível do negociador nessa pirâmide é a importância da pauta, é a robustez da pauta. Você quer um exemplo? Temos um exemplo que eu presenciei na segunda semana. O Brasil... Ó, eu vou deixar o vídeo delas rolando, né? Enquanto a menina tá falando, eu tô aqui arrancando mato, né? Cuidando do jardim. Eu recomendo que você também faça alguma coisa. Vai lavar uma louça, varrer a sala, né? E a gente vai tocando a vida e ouvindo, né? Essa é a filosofia do canal. Como o país presidente dessa COP, tem mais capital político para propor as pautas e já começou trucando logo no começo, sendo o primeiro país a apoiar a criação de um roteiro para a gente deixar de usar combustíveis fósseis. É o tal mapa do caminho que a gente tem falado tanto aí nos últimos dias. Se fosse um mapa com passo a passo e metas concretas para a gente finalmente começar as ações para abandonar os combustíveis fósseis. E ele foi chamado de Mapa dos Combustíveis Fósseis. E isso ganhou força ao... Mapa dos combustíveis fósseis? Não, acho que era mapa do caminho. Mas mapa do combustível fóssil parece que é para mapear, para poder explorar tudo. Ao longo das 2 semanas do evento, com o apoio de 86 países, incluindo países desenvolvidos e em desenvolvimento, e também algumas nações com receitas governamentais significativas provindas de combustíveis fósseis, como Colômbia, Austrália, Noruega, Guiana e Brasil. Então, na quarta-feira da segunda semana do evento, com as negociações ali, ó, todas aquecendo, a gente estava esperando um pronunciamento muito mais contundente do Lula a favor de uma concretização do mapa dos combustíveis fósseis. Se isso emplacasse, seria um golaço para o Brasil, com o apoio de vários países e da população civil. Então o Lula, ó, que está aqui no topo da pirâmide, ele passou aquele dia inteiro ligando diretamente para ministros e presidentes para negociar essa pauta. Essa pauta não necessariamente estava redondinha, não necessariamente passou por todas as camadas de negociação por causa da importância dela. E ela ficou sendo aqui, ó, debatida já no alto nível, a nível de presidência dos países. Mas, como eu mencionei, né, para uma pauta ser acordada, ela precisa de 100% de consenso entre todos os países. E na manhã de sexta-feira, o último dia programado ali para o evento, e depois do incêndio que atingiu a Zona Azul, né, a zona internacional ali da ONU, surgiu uma segunda versão do texto oficial sem qualquer menção ao mapa dos combustíveis fósseis. Então, um grupo de 29 países, incluindo Colômbia, Alemanha, Palau, México, Reino Unido, enviou uma carta à presidência da COP afirmando que não poderia apoiar um resultado que não incluísse o mapa dos combustíveis fósseis. Esse tipo de pressão geralmente vem da sociedade civil, então é um marco histórico que negociadores oficiais dos países tenham feito essa pressão. E aí, gente, as negociações se arrastaram por toda a noite daquela sexta-feira, com os países divididos quanto à inclusão dessa pauta. E na manhã seguinte, né, no sábado, o texto foi aprovado sem qualquer menção ao mapa dos combustíveis fósseis. Esse poderia ter sido um marco histórico, poderia ter sido a nossa vitória nessa COP, mas foi travado por quem tem interesse em prolongar essa transição energética. A transição energética vai acontecer, mas tem gente que quer prolongar ela. Ela vai ter que acontecer, mas a gente sabe que tem interesses por trás, né? Quando não existe acordo, nem nos níveis mais altos da negociação, o tema volta para a próxima conferência no próximo ano. E eu tô aqui brigando com esse toco, né, para abrir um espaço aqui para essas flores.
E então às vezes tem dificuldade de parar o vídeo no momento certo. Mas ela acredita que a transição energética vai acontecer, né? Diferentemente de mim e outros dumeristas, né? E de acordo com outros que querem manter a esperança, né? Que acham isso importante. Esse é o balde de água fria, né? Pois quando as coisas estão ali aquecendo, o tempo vai, se esgota, e aí no ano seguinte as negociações podem recomeçar quase do zero. Volta na determinação das pautas, na produção de uma nova primeira versão do texto, com muita boa vontade, o texto já pode começar mais avançado na próxima COP, quase voltando da onde parou. Mas assim, a chance de recomeçar do zero mesmo é grande. Então esse é o grande entrave. Foi a maior onda para lá em Dubai falarem do tal do phase out. Todo mundo comemorou o phase out, o se afastar dos combustíveis fósseis. Agora que a gente precisa falar do mapa do caminho para o phase out, aí já não fala mais dos combustíveis fósseis. É muita onda para resultado nenhum. Da COP precisa ter 100% de consenso entre todos os países. Então, por exemplo, uma Arábia Saudita da vida, se quiser travar as negociações para abandonar o petróleo, ela meio que consegue. E aqui, de novo, precisa de muita pressão governamental, precisa de discussão, diplomacia, transparência, enfim. A grande esperança é que isso chegue com força na COP do ano que vem. Você tem esperança mesmo de que isso chegue com força na COP do ano que vem? É muito amor à esperança, né? Bom, vamos falar do incêndio. Eu tava lá no momento, a gente tava na entrada da COP, pra você ter uma ideia, essa daí é a Blue Zone, né, a zona internacional. No momento do incêndio, eu tava no Veropeso, eu tirei até essa foto aí pra comprovar, né? Inclusive eu comi um açaí com peixe frito aí na barraquinha dessas mulheres aí. Elas devem lembrar de mim, eu conversei com elas. O incêndio foi mais ou menos ali no círculo vermelho que vocês estão vendo. E a gente tava ali na entrada, né, no que é o círculo verde, bem pertinho. E aí começou do nada uma correria. A gente viu uma nuvem preta bem forte no céu de Belém. Era muita fumaça. Eu consegui gravar do lado de fora o final dessa nuvem, né? O final dessa fumaça, mas antes tava muito mais preta. E aí agiram muito rápido para conter o fogo, né? Em minutos, acho que era coisa de 6 minutos, o fogo já estava contido, mas a fumaça permaneceu. Então nesse dia o pavilhão foi inteiramente fechado para investigar as causas, né? E também para afastar perigo de novos incêndios, porque a gente precisa saber se foi sabotagem, se foi intencional. Eu acho que as investigações já foram mais do que suficientes para mostrar que não foi sabotagem, né? Que foi um acidente. Eu acho que agora começar uma caça às bruxas, ver quem tinha interesse, quem falou tal coisa da COP, quem defende protesto disruptivo, eu acho que é um desserviço. Se foi curto-circuito, a gente precisa saber para, né, se prevenir. E também para evitar intoxicação e até prevenir um eventual derrubamento da estrutura do evento. Ninguém ficou gravemente ferido, mas algumas pessoas aspiraram muita fumaça e ficaram em observação. Mas isso poderia ter dado uma merda colossal. Claro que podia ter dado merda, né? Não tem nada a ver a coisa de chutar uma vidraça para poder entrar na Zona Azul, que é um protesto legítimo, com um negócio de fogo que põe a vida das pessoas em risco. Eu jamais apoiaria um negócio desse. Sim, gente, isso foi grave. Isso não pode acontecer. A primeira coisa que pensaram foi sabotagem, foi atentado, foi protesto, alguma coisa assim. Isso... E a gente aqui teve a exclusividade de trazer a Vaza COP, que, como vocês viram aí, né, tá envolvendo aí pessoas, são acusações sérias, as provas são robustas, os áudios a gente trouxe aqui com exclusividade, o Leandro fez um trabalho muito bom, os nossos contatos na cidade de Belém durante a COP. E é isso, né? A gente tá aqui pra trazer a verdade. A gente não traz aqui narrativas, a gente traz aqui o fato mesmo que aconteceu. A gente
tenho um compromisso com informar as pessoas que são inscritas no nosso canal, ao invés de apenas ficar trazendo meias verdades, né? Ou fazendo recortes levianos das falas de outras pessoas, sem... Porque na primeira semana também houve uma invasão na Blue Zone, né, onde cerca ali de 150 ativistas conseguiram entrar no pavilhão. Isso deixou feridos, causou danos e expôs brechas graves, né, no controle do evento, né. Então a brecha grave foi no controle do evento, não foi na participação dos povos indígenas. Portas sem monitoramento, contingente de segurança abaixo do necessário para conter algum protesto mais violento, ausência de garantias de resposta rápida das forças federais e estaduais, enfim. Então, em relação à insatisfação dos povos indígenas, a moça defende que o aparato repressivo fosse mais instrumentalizado. Mas no fim, tudo aponta que foi mesmo um curto-circuito, né, por causa de algum equipamento elétrico. Exatamente, um curto-circuito por causa de equipamento elétrico, e esse canal não vai voltar a falar mais sobre esse assunto. E, como a gente sabe, né, foi um prato cheio para propaganda anti-COP, né, e para quem já caiu na propaganda ficou ali falando, tá vendo, é só uma amostra. Enfim, foi bastante broxante os comentários que eu recebi no vídeo. Também fiz um vídeo lá no... Foi broxante de novo? Não, você não é muito broxada, mocinha. Você tem que se excitar com alguma coisa. Né? Eu, por exemplo, achei excitante a comparação da COP queimando com a floresta tropical queimando. No meu perfil mostrando que eu tava bem, né? Porque como eu tava lá, todo mundo tava sabendo que eu tava na COP. Então eu falei, gente, eu tô bem, né? Eu tava do lado do incêndio, mas não aconteceu nada, só muita fumaça e tal. Os comentários foram decepcionantes. Os comentários são um show à parte, né? Aliás, tem muita gente comentando coisas negativas em relação ao professor Paulo, achando que a gente tá brigando. A gente não tá brigando. A gente continua amigo como sempre, né? É claro que a gente discorda, é claro que tem a zoeira, que tem a brincadeira, mas não fica comentando coisa de briga e de tensão. Eu tenho o maior respeito pelo professor e a nossa discordância é interessante para construir vídeos melhores sobre a questão ambiental. Eu queria agora comentar um pouco dos eventos fora do pavilhão, além das negociações. A cidade inteira, ela abriga encontros, palestras, conferências, passeios, demonstrações, imersões em projetos. Para começar, tem a TED Countdown House, que é uma casa de eventos que acontecem palestras, que reúne a juventude, inovadores, líderes empresariais. Essa aí eu passei longe, nem sabia que teve. Cientistas, ativistas, detentores de conhecimento indígena, para reimaginar o que é possível da gente fazer. Ela foi projetada para complementar a agenda oficial da COP, fundamentar a conversa sobre o clima e baseando em experiências vividas. É um momento mágico, assim, é muito legal. É um momento onde todo mundo se comunica com uma única língua, o inglês no caso, né? Troca experiências. Olha, isso daqui, ó, é o meu crachazinho de entrada na TED Countdown House. Olha só que bonitinho, ele tem contas, olha só. Partner. Um vídeo do YouTube, Countdown House. Claro, eu sou chique, bem. Foi lá que a gente pôde conhecer e trocar ideia com a Brooke, que é uma nativa do povo Yurok e Karuk da Califórnia. Ela também é engenheira e ativista das águas. Então, esse momento de trocas é essencial para fomentar as discussões que acontecem na Zona Azul. É o momento do ativismo e da juventude brilharem. É bem emocionante. Também já entendi porque eu não fui chamado. Eu sou ativista, mas eu sou da velhitude, não da juventude. Temos as Goals House, que são um espaço de encontro paralelo às negociações. Também não fui. Eu fui lá na aldeia COP, fui muito ao ver o peso e um bocado ali na Praça Batista Campos. Que reúne líderes, especialistas, ativistas,
comprometidos em acelerar as discussões sobre ação climática. O hotel que eu fiquei hospedada, que era o Hotel Atrium Quinta de Pedras, né? Esse hotel, ele foi uma ghost house. E lá no hotel que eu tava, aconteceram eventos diários. Eu assisti uma conversa da ex-presidente da Irlanda, uma mulher fantástica, muito inspiradora. Foi assim, foi um bate-papo muito emocionante. Geralmente na Ghost House tem agenda que também complementa a agenda formal da COP, abordando questões-chave como financiamento climático, energia limpa, segurança hídrica e segurança alimentar e apoio às comunidades vulneráveis. E óbvio que aqui também é um catalisador para moldar ideias, fazer parcerias e conhecer pessoas. Olha eu aí, ó, com o João do OP Barbarussa na Ghost House. Inclusive, recomendo seguirem o canal dele, é sensacional, ele faz um trabalho de primeira, tá? Outra coisa que a gente conheceu também foi um projeto de reflorestamento chamado Morfo. Nesse projeto, a gente pode ver em tempo real os bastidores da restauração, ver de perto como uma área degradada está sendo recuperada e voltando a ser floresta, graças à tecnologia. Tem todo um estudo de espécies nativas que são selecionadas. As sementes, elas são acondicionadas em cápsulas biodegradáveis que vão dar condições para a semente germinar, e tudo isso é dispersado em grandes áreas com drones. Então, esse tipo de ação tem potencial para... Projeto de reflorestamento eu já acompanho o meu, né? E não é só com espécie nativa. Aliás, eu vou meter leucena nesse negócio. Aquele fogo me deixou puto. Eu quero vencer, eu não quero ser derrotado, não. Leucena, leucocéfala na veia. Restaurar, inclusive, outros ecossistemas, como o Cerrado, Mata Atlântica, é uma ferramenta a mais para acelerar a restauração, junto com impedir o avanço do pasto na Amazônia dentro, né? E por fim, gente, eu participei de uma imersão, um passeio de barco na Amazônia, em parceria com o Map Biomas, onde a gente teve uma conversa sensacional com o Tasso Azevedo, um pesquisador e engenheiro florestal. Puta merda, o Tasso Azevedo aí, tá vendo? Não tinha como dar certo. Tasso Azevedo é o que é amigo da Alessandra Rufino, é o do Serviço Florestal Brasileiro, é o idealizador do TFFFF. Brilhante. Ele coordena o Map Biomas, que é uma rede formada por mais de 70 organizações, entre ONGs, universidades, startups de tecnologia, que reúne e publica dados para monitorar o uso da terra e da água nos biomas brasileiros e combater o desmatamento e as queimadas. Quem não conhece, gente, eu vou deixar o site na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar lá no mapa e acompanhar o uso da terra ao longo do tempo. É um projeto incrível que fornece os dados que a gente precisa para fiscalizar e combater o aumento do desmatamento na Amazônia. Inclusive, o mapa que eu mostrei, né, antes aqui no vídeo, é do Map Biomas, e o Tasso me deu com a promessa que eu ia usar. Então, viu, professor, eu usei, tá? E eu vou continuar usando ainda mais para fazer mais conteúdos. Coisa boa. Neste passeio aqui, ó, tá vendo que tem não sei se dá pra ver, ó, tem um trajeto aqui, ó. Talvez não vai dar pra ver. Mas nesse passeio, no rio, a gente pegou um barco lá no Rio Aracá. Então a gente entra num barcão. E aí, nesse barcão, a gente vai até um local. E aí desce desse barcão no meio de um outro barco menor. E aí, nesse barco menor, a gente entra num bracinho ali, agora no Rio Araguaia. E lá a gente desce para visitar um empreendimento de uma família ribeirinha liderado por um grupo de mulheres da comunidade. E aí, lá a gente viu desde a colheita do cacau da várzea amazônica, né, até o processamento e a transformação dele num chocolate sustentável delicioso. É um processo que dura 18 dias. Assim, foi uma imersão fantástica. É fantástico para as pessoas entenderem a importância da população ribeirinha na proteção da floresta e também na valorização dessas comunidades e dos seus produtos sustentáveis. Estou no meio da Amazônia, de verdade. Isso não é um teste, isso não é uma simulação. É a Amazônia. Vou te mostrar. Inacreditável. Ui, quanto bicho. Ali, ó. Ali é a várzea amazônica.
tem plantação de cacau. E aí, aqui é uma produção onde eles pegam o cacau, selecionam o cacau, eles quebram o cacau, e aí fermenta esse cacau por dias, e aí depois eles vêm e secam o cacau, e depois eles transformam em nibs, né? E aí colocam numa máquina que fica 48 horas triturando esse nibs para ele liberar os óleos, as gorduras do cacau, e isso vira um cacau purinho. Depois eles são temperados, né, e feito em barra, e vira um cacau amazônico maravilhoso. E eu tô levando para casa aqui alguns tabletes de cacau de chocolate, né, de chocolate feito com esse cacau que foi colhido aqui na Amazônia. Pequena produção, maravilhoso. Cara, tem que valorizar isso. Todo esse processo são 18 dias. 18 dias para a fruta que colhe do pé virar o nosso chocolate. Então, valorizem o cacau, valorizem o chocolate. Vocês viram? Sensacional, gente. Esse é o tipo de coisa que acontece para além das negociações da COP. São mais um exemplo de coisas que seria impossível mostrar numa reunião online. Mais uma vez aqui mostrando a importância da COP ser presencial, ser inclusiva, diversa e ser cada hora num país diferente. Bom, gente, como já deu para perceber, essa COP ela foi recheada de reviravoltas e decepção. O Brasil trucando com o mapa dos combustíveis fósseis, o apoio de praticamente metade dos países, mas aí o balde de água fria com o texto final aprovado sem menção a isso. Mas a parte disso, foram fechados 29 acordos. Uma das primeiras grandes apostas do governo brasileiro foi criar o TFFF, um fundo para preservar florestas tropicais. O TFFF vai receber aportes de governos, organizações filantrópicas e investidores privados. E aí esse dinheiro vai ser investido para ficar rendendo. E a partir daí o lucro desse fundo parte dele volta para os investidores e outra parte vai para países que aderirem ao TFF e comprovarem com base em dados de satélites que estão preservando suas florestas tropicais. E aí o cálculo é que sejam repassados aos países $4, né, cerca de R$21 por hectare de floresta preservada por ano. E aí desse total, pelo menos 20% dos recursos recebidos precisam ir para os povos indígenas ou quilombolas ou projetos que os beneficiem. São $4 por hectare agora, né? Mas o fundo tende a crescer e as florestas tropicais tendem a diminuir, né? Então essa relação ela vai aumentando, né? No momento é improvável que esses $4 evitem que alguém destrua 1 hectare de floresta, mas lá pra frente, né, quando tiver bem menos floresta e um fundo bem maior, aí pode ser que faça alguma diferença. É pouco, eu sei, mas é melhor que nada, né? E até agora esse fundo arrecadou mais de 6 bilhões, 1 bilhão só vindo da Alemanha, graças àquela palhaçada do chanceler alemão falando que a galera ficou feliz em voltar para casa, sugerindo que eles não curtiram Belém. Ah, me poupe, gringo alemão filho da puta, só sabe comer batata e salsicha, vem reclamar da terra do tacacá. Ah, me poupe. Bom, outra coisa que saiu dessa COP foi o Mutirão Global, um texto que solicita esforços para triplicação do financiamento para adaptação dos países para as mudanças climáticas até 2035. E aqui, os países ricos não gostaram e os países pobres acharam pouco, né? Porque solicitar esforços para triplicar a verba para adaptação é pouco concreta, não é mesmo? Lembra que eu falei isso lá no primeiro vídeo da COP? O papo não é mais sobre como impedir os maiores aumentos da temperatura. Também é, mas o papo também é sobre preparação para o aumento que a gente já tem, que a gente já sabe que vai acontecer. E isso inclui verba para que os países, principalmente pobres, se adaptem. O nome adotado em inglês foi esse mesmo aí, Global Mutirão, né? Aí eu fico imaginando os gringos falando. Vocês precisavam ver eles tentando falar Mutirão. Mutirão. A minha amiga Verônica, que frequentou a Blue Zone, contou do esforço que foi para ensinar o gringo a falar mutirão. Foi, enfim. Algodão. E essa palavra, inclusive, foi adotada porque mutirão é uma palavra de origem tupi-guarani que se refere a pessoas trabalhando juntas em prol de um objetivo em comum.
E aí, sobre os esforços para barrar o aumento da temperatura, pela primeira vez em um texto oficial da COP é reconhecida a probabilidade de haver uma ultrapassagem da meta do 1,5 graus, afirmando que tanto a extensão quanto a duração dessa ultrapassagem precisam ser limitadas. E aí o documento incentiva os países a acelerarem plena implementação de seus compromissos climáticos e a se esforçarem para fazer melhor. Sem menção nenhuma a combustíveis fósseis, sem menção de como fazer isso, de como cobrar, enfim. A gente tá fudido, essa é a real. É isso. Enfim, a gente precisa de mais transparência do quanto lobistas de empresas mineradoras, extrativistas e petroleiras têm influência no entrave das negociações. A gente precisa de mais pressão civil. A gente precisa de gente entendendo o valor da COP. Precisa de mais gente entendendo de uma vez por toda que falar sobre mudanças climáticas não é sobre você fazer ou não reciclagem, economizar ou não água, usar álcool ou gasolina no seu carro. Não é sobre você individualmente, mas é sobre como você precisa entender o que nos espera. É sobre você falar a respeito, fazer parte da pressão civil para que as pessoas com poder tomem as atitudes. Né? Vocês viram, depois de tudo que eu falei ao longo desse vídeo, a pressão civil, a pressão dos ativistas, os protestos é o que obriga a galera que tá no poder a fazer os acordos que beneficiam o planeta. E se você ainda não se importa porque você acha que essa é uma discussão sobre como o planeta vai estar depois que você morrer e por isso você não quer fazer nada agora, talvez seja a hora de você entender que se você não se importar, a sua vida vai ficar cada vez mais difícil agora. E pode ser que um evento extremo acabe adiantando a sua própria morte. A gente vai morrer! Os efeitos das mudanças climáticas não são uma coisa do futuro, eles já estão acontecendo. A sua comida fica mais cara, a sua casa sofre com chuva muito mais forte, né, do que era antes, a sua plantação sofre com seca, a sua energia fica mais cara porque faltou água no reservatório, você teve mais crises de alergia ou de asma. Tudo isso é consequência das mudanças climáticas e só vai piorar. Você se recusar a enxergar isso é o mesmo que ser um dos personagens que negam que o asteroide está chegando no filme Não Olhe Pra Cima. E, gente, agora pra finalizar, eu adorei participar mais de perto dessa COP. Eu conheci a floresta de cima, né, chegando pelo avião, e por dentro eu comemorei meu aniversário, eu naveguei pelos rios amazônicos, conheci museus, comi muita, mas muita comida boa, muita mesmo, deu assim, até saudade de lembrar. Parabéns, Belém, olha, a culinária de vocês é fantástica, olha, eu até babei aqui. Eu vi de perto o rolê acontecer, eu brindei muito. Eu vou tomar uma cagada. Conheci os verdadeiros protetores da floresta e andei pra cacete. Eu participaria de todas as COPs em qualquer país que fosse, inclusive se rolar convites futuros, estou aceitando. Obrigada, Projeto Criadores de Impacto do YouTube, pelo convite. E eu aceitaria porque, afinal, né, aproveitar para conhecer as belezas, os tesouros do país, enquanto a gente ainda pode, porque a única certeza é que o mundo continua no caminho para um aquecimento catastrófico de 2,5 graus, uma versão, digamos, otimista. Então, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem tempo. Aproveitar as coisas boas da vida. É isso. Deu certo usar a gatinha ali do lado para engajar? Vocês engajaram? Vocês deram like? Deem like nesse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, deixa um amorzinho pra mim, porque assim, o que a gente já recebeu de comentário por fazer vídeo explicando o que é a COP, não tá escrito na história, né? Não tá escrito de quão broxante que foi. Então, se você puder... De novo... deixa eu te falar, o gatinho é lindo, o problema é essa fé toda no TFFF, a fé nessa transição energética, uma coisa é você dizer que a COP não serve para nada, eu também não gosto disso, outra coisa é essa fé na COP, né, achar que a coisa vai avançando, mas legal, o teu vídeo é explicativo, é didático, né, bonitinho, tua gata é linda, né? Você fica aí muito, muito bonita aí sentada no sofá, fez uma pesquisa legal, bacana. Deixar um comentário de amor e de esperança e de carinho aí, eu vou apreciar. E se você ficou até o final, comenta alguma coisa aí pra eu saber. Comenta Peach, que é o nome da minha gatinha, né? Se você não sabe, Peach é o nome dela. Então, comenta Peach aí, se você não sabe mais nada o que comentar, pra eu ver que você ficou até o final. E é isso. Então, ai, até o próximo vídeo.
Eu espero que você renda muito likes, gata. Tá bom, vá. Vá, é isso. Beijo. Tchau. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.